Olá, queridos, tudo na paz? Mais uma semana se iniciando e eu desejo que você tenha a decisão de andar no Espírito de forma intencional, buscar ser cheio do Espírito Santo. Isso é imprescindível para nós caminharmos conectados com Deus. E caminhar conectados com Deus, eu falo que é algo imprescindível ao homem. Não é uma necessidade apenas, mas eu entendo que é algo imprescindível. E nesse sentido, eu quero poder me colocar aqui como instrumento de Deus para trazer uma palavra de reflexão nesse início de semana, a qual Deus, pela sua misericórdia, pode estar nos usando para falar a sua vida. Eu quero considerar um texto que nós lemos nas Escrituras Sagradas e que Deus, tem trazido ao meu coração como reflexão. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8, fala o seguinte: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que interessante. Nós estamos aqui diante de algo que o apóstolo Paulo estava passando na sua vida e de um momento um tanto desafiador. Aquilo era algo tão complicado que o apóstolo Paulo descreve que se sentia esbofeteado pelo diabo. Certamente muitos de nós passamos também por situações desafiadoras na nossa vida. Quem sabe estamos passando nesse exato momento por uma situação desafiadora, a qual estamos colocando diante de Deus de uma forma persistente, assim como também o apóstolo Paulo fez. O texto nos fala que o apóstolo Paulo orou 3 vezes a Deus para que o livrasse dessa situação. O apóstolo Paulo era alguém muito usado por Deus em curas, em manifestações de poder, de milagre. Era alguém que andava conectado com Deus, que tinha realmente uma fé. Porém, ele se deparou com uma situação a qual a resposta de Deus para a vida dele foi a seguinte: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E olha que interessante, talvez essa seja a resposta que nós estamos recebendo de Deus diante de alguns desafios que estamos tendo pela frente. Talvez essa não seja a resposta que nós gostaríamos de receber de Deus, e talvez porque nós não conhecemos o impacto disso, de ter essa resposta na nossa vida. A graça de Deus, o favor que nós não merecemos, é também o recurso que nós precisamos. O Senhor, ele sempre nos alcança com muito mais do que nós merecemos e certamente com tudo aquilo que nós necessitamos para todos os embates da nossa vida. Então, o que Deus estava falando para o apóstolo Paulo não era apenas uma palavra que lhe traria um desânimo, muito pelo contrário. O Senhor estava trazendo para ele uma palavra que traria consolo, renovaria suas forças. O Senhor estava falando que a graça dele bastaria. Certamente, muitos de nós, por não entendermos os recursos espirituais que o Senhor coloca diante de nós, estamos às vezes tristes e decepcionados com a resposta que o Senhor tem nos dado diante dos pedidos que nós estamos lhe fazendo. Porque muitas vezes o que nós queremos é nos livrar dos problemas, das situações que estamos enfrentando, e o Senhor muitas vezes nos responde: olha, a minha graça te basta. Quando na verdade o que Ele está querendo dizer para nós é que Ele tem nos dado tudo aquilo que nós necessitamos para enfrentar esses desafios. Não estamos falando de recursos que podem ser que vão dar certos, não, mas de recursos que funcionam, que o próprio Deus soberano, que conhece todos os caminhos, que sabe de todas as coisas, Ele está colocando de uma forma assertiva diante de nós para que nós possamos enfrentar os desafios que estão diante de nós. Olha que interessante, o texto também deixa muito claro que o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente em um cenário o qual nós jamais imaginaríamos que poderia se manifestar. O apóstolo Paulo recebe essa resposta de Deus: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo provavelmente se sentia fragilizado naquele momento. Ou seja, ele não estaria combatendo talvez com as suas próprias forças, na força do seu braço,
mas ele poderia ver a manifestação do poder de Deus na sua vida exatamente nesses momentos desafiadores. Então, assim sendo, se nesse dia de hoje você está diante de grandes desafios, como o apóstolo Paulo também teve, como eu também enfrento na minha vida, e o Senhor tem te trazido essa resposta para você, a minha graça te basta. Meu irmão, eu quero que você entenda o que isso de fato significa. O poder de Deus está se manifestando em você. O Senhor, na verdade, está colocando diante de você todos os recursos espirituais que você necessita nesse exato momento para se conduzir no meio desse desafio. E entenda, o poder de Deus ele se aperfeiçoará na sua vida diante desse momento no qual você se sente fragilizado. Então, diante disso, levante a sua cabeça, erga a sua cabeça, siga com fé. Nós não podemos nos atentar para a aparência das situações, mas termos a convicção de que o interesse de Deus é trabalhar em nosso coração diante dessas situações desafiadoras. Se Deus falou com você, eu convido você a estar se inscrevendo nesse canal, a estar compartilhando essa palavra com outras pessoas, as quais você entende que precisam, de alguma forma, ter acesso a essa palavra, e que o Senhor te visite nesse momento de uma forma muito especial, que você possa fazer a seguinte oração. Ore a palavra de Deus dizendo o seguinte: Senhor, eu aceito, eu recebo a tua graça na minha vida nessa hora, nesse momento desafiador. Pode não ser a resposta que eu queria receber ou que eu esperava receber, mas eu sei que ao me apropriar dessa graça que o Senhor me dá nesse momento, eu estou recebendo na minha vida tudo aquilo que eu necessito para estar passando por esse momento desafiador da minha vida. E uma certeza eu tenho, porque o Senhor assim me diz por meio da tua palavra, que o teu poder se aperfeiçoará nesse momento no qual eu me sinto fragilizado. E que assim seja, que assim você siga. Então, um grande abraço, permaneça na paz de Cristo, siga com fé no Senhor, com fé na palavra de Deus, e certamente assim você estará se apropriando da palavra do próprio Deus que nos fala que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Não é a circunstância que te define, mas é o seu posicionamento firmado no centro da vontade de Deus é que garante uma vida vitoriosa. Creia nisso. Então, um grande abraço, permaneça na paz de Cristo, se inscreva no canal, compartilhe essa palavra, é o que eu desejo. Fique na paz de Cristo Jesus. Tchau, tchau.